irei gravar, né, esse simulado aqui, para que depois vocês possam rever esse simulado lá no YouTube, tá certo? Outra coisa, qual a melhor maneira para vocês fazerem simulado? Dica, tá? Como eu falei, não existe simulado perfeito, não existe. Antes de vocês fazerem simulado, eu prefiro que vocês leiam material didático, leiam apostila, leiam os links que eu mando para vocês lerem, tá? É mais importante isso, tá? As anotações que vocês fazem, preste atenção na aula, é mais importante do que você fazer simulado, tá? Muitas vezes a galera fica respondendo simulado e quer que no dia da prova caia do mesmo jeitinho que viu no simulado. Pode ser que caia, mas pode ser que não caia, tá certo? Então, e quando vocês forem fazer simulado, usar essa ferramenta importantíssima, é importante vocês fazerem simulado, mas essa ferramenta vocês vão usar de que maneira? Da maneira que vocês já estão acostumados, né? Aí tenho certeza que muitos de vocês abrem um simulado desses aí que eu mandei para vocês e vão responder, né? Mas também façam um simulado, vez ou outra, consultando material didático. É importante que vocês façam essa consulta, porque quando aquela que você souber, você responde, a que você não souber, você vai lá procurar a resposta no material didático, no CTB, em algum lugar, tá? Procura aquela resposta para que você consiga responder. E quando você vai atrás da resposta, quando você vai procurar a resposta, você acaba, de certo modo, estudando. Então é importante, sim, fazer essa procura sempre ali à volta, tá certo? Bom, procurar no Google não, né? Procurar no Google não. É melhor você procurar dentro do próprio Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? No Google, perguntar para IA, aí você não tá estudando, tá? Não. É melhor você ler o material didático, ler a apostila, beleza? Então, aqui a gente vai ter as regrinhas, né? Para que a gente possa responder. Vou clicar aqui, quando eu clicar a primeira habilitação, quando vocês clicarem e verem que estão repetindo as perguntas, quando vocês estiverem fazendo na casa de vocês, atualizem a página, que aí as perguntas vão atualizar, tá? Outra coisa, façam 1 ou 2 simulados desses aí, cada um desses 4 simulados que eu coloquei lá. Espera aí, deixa eu ajustar aqui o microfone. Duas vezes por dia, cada um daqueles 4, tá legal. O de Alagoas faça uma vez só, né? Que trava bastante, né? Mas fez o de Pernambuco, do Paraná, o do Rio, 2 vezes por dia, tá tranquilo, beleza? Vamos lá, vamos clicar aqui em primeira habilitação e vamos responder aqui o nosso querido simulado, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, cadê? Porque mudou o layout da página, tá? Deixa eu ficar aqui. Ó, mudou um pouquinho, né, o layout, porque tinha aqui ficava aqui em cima o espaço do Detran do Rio e tudo mais. O agente de trânsito, ao levantar o braço verticalmente com a palma da mão para frente, está indicando para os condutores a ordem de: letra A, parada obrigatória; letra B, diminuição de marcha; letra C, manter-se à esquerda; ou letra D, se manter à direita. Vocês que assistiram a aula de sinalização lá na aula de legislação, qual que é essa opção? A, B, C ou D? Qual que é? Me digam aí. Letra A. Muito bom, né? Parada obrigatória em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Então, não é apenas para uma das partes das vias, né? Então, para todos os veículos. Próxima pergunta, né? Agora sim, voltou ao normal. A placa de regulamentação à direita informa os usuários de via. Letra A, largura limitada. Letra B, o comprimento máximo permitido. Letra C, a largura máxima permitida. Letra D, a altura máxima permitida. E aí? Letra C, a largura máxima permitida. Muito bom, tá certo? Assim, ó, sempre de lado, tá certo? Setinha assim é altura, beleza? E quando a setinha tá apontando para fora e tem um caminhãozinho em cima, a gente tem o comprimento máximo permitido, tá? Segunda pergunta, terceira pergunta agora. O veículo A e o veículo B, o veículo A, circula a 90 km por hora e o veículo B circula a 70 km por hora. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui minha webcam. Pronto, aí, tá legal.
Considerando que ambos circulam em uma via arterial, quem está desrespeitando a velocidade máxima? Letra A, os dois. Letra B, o veículo B. Letra C, o veículo A. Letra D, nenhum dos dois. Para a gente poder responder essa pergunta, a gente tem que lembrar qual a velocidade máxima permitida para a via arterial. Vocês lembram qual que é a velocidade máxima permitida para uma via arterial? Aula de normas gerais, né? A velocidade máxima permitida para esse caso é de 60 km por hora. A gente tem as vias urbanas, né? A gente vai ter ali a via de trânsito rápido com velocidade de 80 km por hora, a via arterial com 60 km por hora, a coletora com 40 e as locais com 30 km por hora. No caso aqui, isso tudo aí se não tiver sinalização. Teve sinalização, obedece a sinalização. Mas no caso aqui que a gente está falando, é via arterial. Então a máxima é 60. Então quem comete infração? Os dois, porque ambos estão acima dos 60 km por hora. Então letra A. Quarta pergunta. Para funcionar, o motor utiliza uma mistura de letra A, gás, ar, gás, CFC e combustível. Letra B, ar, combustível e vento. Letra C, ar e óleo. Letra D, ar e combustível. Qual que vocês colocariam? Eita, agora tem letra D, tem letra A. E agora? É letra D, tá, minha gente? Quem não assistiu a aula de meio ambiente, né? Quem já assistiu, a gente fala, né? Tanto é que a todo momento, durante a aula de meio ambiente, eu falo a queima da mistura, queima da mistura, queima da mistura. Não falo a queima do combustível, né? Queima da mistura de ar e combustível. Quem não teve aula de meio ambiente ainda, vai ser aula lá do dia 7, né? Na próxima segunda-feira, que a gente vai ter aula de meio ambiente, não, de mecânica, tá? Quinta pergunta. Quando ocorrer um mau funcionamento do dínamo ou alternador, o motorista poderá identificar através do letra A, velocímetro. Letra B, voltímetro ou dispositivo de lâmpada externa. Letra C, amperímetro. Letra D, manômetro. E agora? Qual que vocês colocam aí? Guardem com carinho essa pergunta que eu vou comentar com vocês, irei comentar com vocês lá na aula de mecânica, tá? Fala, ó, lembra lá que no simulado que a gente fez, caiu essa pergunta aqui. Lembram? Pronto. Então, guardem com carinho essa moça, tá certo? Nesse caso aqui é letra C, é o amperímetro. É a luzinha da bateria, tá? Quem dos senhores e senhoras aí já teve aula de mecânica, lembra que eu mostro um painel, tá? E no painel eu mostro lá, identifico o amperímetro para vocês. Normalmente ele acende quando tem dois problemas, quando o alternador não está produzindo energia ou quando a bateria não está produzindo carga. Normalmente nessas situações que acende ali o nosso amigo amperímetro, tá certo? Próxima pergunta. Nos casos em que houver retenção do veículo e não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, mediante ao recolhimento de letra A, licenciamento anual do veículo e a carteira de habilitação. Letra B, licenciamento anual do veículo e certificado de registro do veículo. Letra C, registro do veículo. Ou letra D, licenciamento anual do veículo. Qual que vocês colocariam? Dá uns segundinhos aí para vocês responderem. Letra A, né? Licenciamento anual e a carteira nacional de habilitação. Como é que o cara vai dirigir o veículo sem a carteira nacional de habilitação? Letra D, licenciamento anual, tá certo? Recolhe-se esse documento, né? Dá um recibo ali para o condutor, né? Com um prazo não superior a 30 dias, dando um prazo já também para que ele seja, né, se apresente no órgão, né? Autuando no órgão pertencente à autoridade de trânsito, para fazer vistoria e pegar o documento de volta, tá certo? Então, letra D. Próxima pergunta, sétima. Carlos parou seu veículo na pista de rolamento de uma via dotada de acostamento.
Nessa situação, Carlos cometeu uma infração de natureza. Letra A, grave com penalidade de multa. B, gravíssima com penalidade de multa agravada em 3 vezes. C, gravíssima com com penalidade de multa e apreensão do veículo. Média com penalidade de multa e remoção do veículo. E aí, qual que vocês colocam? Qual? Letra B, né? Letra B. Não é letra B, não. É letra A. Tá certo? Letra A. É equivalente a gente não ir pro acostamento para fazer ali aquela conversão quando for dotada de acostamento, né? Se for dotada de acostamento, tem que ir pro acostamento. Certo? Apesar que ele não informa aqui de se tratar de uma rodovia, né? Não se fala disso, de ser dentro do perímetro urbano ou fora dele. Mas quando tem acostamento, a gente para no acostamento, certo? Próxima pergunta. 8ª. De acordo com os conceitos da direção defensiva, o método básico para a prevenção de acidentes é... E aí, qual que vocês colocam? Letra A, planejar, dirigir e agir. Letra B, ver, pensar e dirigir. Letra C, pensar, planejar e dirigir. Ou letra D, ver, pensar e agir. B, C, BB, C, BB. Aqui não, minha gente. Não é aqui não. Não é aqui não. Decisão, agir, né? Dirigir não necessariamente que a gente vai ter que estar dirigindo sempre, né? E a direção defensiva, lembrem que a gente não vai aplicar necessariamente aos motoristas, aos condutores. O pedestre, por exemplo, ele pode usar o conceito da direção defensiva no seu deslocamento. Não é verdade esse bilhete? É, né? Ver, pensar e agir. Né? É, letra D, tá? Mas na frente a gente vê, né? O condutor, o passageiro, o pedestre e todos os usuários das vias estão em processo de interação social. A esse processo chamamos de letra A, biologia, letra B, relacionamento interpessoal, letra C, direitos pessoais ou letra D, biometria. Biometria? Espera aí que meu microfone tá falhando. D, B, C, B. Letra B, minha gente. Letra B, relacionamento interpessoal. O nosso relacionamento com as outras pessoas, né? Interpessoal com outros figurantes de trânsito, né? Outros integrantes de trânsito. Próxima pergunta. Se o condutor não teve as condições técnicas para evitar o acidente, ele agiu com letra A, imperícia. B, excesso de confiança. C, negligência. D, imprudência. E agora? Eu já vi aí letra B, C, A. E agora? Letra A. Letra A, perfeito, letra A. Técnica, habilidade, né? Então, quando alguém não tem a técnica, habilidade. Quando se não tem técnica, não se tem habilidade, ou seja, se age com imperícia. A negligência, para quem falou a letra C, aí é a ausência de manutenção, né? E para fechar aqui rapidinho, imprudência é desrespeito às leis e normas. Alright? 10ª pergunta, vamos para a 11ª. O airbag é um equipamento a diminuir os impactos causados em acidentes. O airbag, letra A, deve ter seu funcionamento verificado pelo condutor antes de sair com o veículo sempre. Letra B, não pode ter o seu funcionamento impedido pela posição inadequada do condutor ao segurar o volante. Letra C,
O do passageiro deve ser desligado ao transportar a criança no banco da frente em veículos sem banco traseiro. Letra D. Deve ser instalado pelo condutor que resolver cumprir todos os requisitos para a direção defensiva. E aqui, estou vendo letra B, letra C, letra B, letra C, letra B, C. Aqui é letra C, minha gente. Aqui é letra C. Tá? Ele não pode ter o funcionamento impedido pela posição inadequada? Pode. Se o objetivo dele, o airbag ou o equipamento, a diminuir os impactos causados no acidente. Se por acaso eu tiver com o braço cruzado aqui, ele não vai aumentar esse impacto, então ele não vai cumprir com a função dele. Não é não? Não vai funcionar da maneira correta. E quando a gente falou sobre o transporte de crianças, lembram? A gente comentou sobre o transporte de crianças, a gente falou que existe aquelas exceções à regra, como por exemplo um veículo não possui banco traseiro, que a gente vai poder levar a criança lá na frente. Mas para isso a gente vai ter que desativar o airbag do passageiro, não foi isso que a gente falou? Exatamente. Comentamos na aula de ontem isso, né? Aula de ontem. Próxima pergunta. 12ª. Algumas vezes o condutor enfrenta condições adversas da via, como o motor, letra A, o motor do veículo desregulado, letra B, pista escorregadia, letra C, muitos caminhões no trânsito, letra D, calor intenso. E aqui? Letra B, agora sim, agora todo mundo no mesmo padrãozinho, pista escorregadia, né? Só lembrar daquela pista lá dos carros escorregando, né? Que a gente viu na curva, com um monte de jamelão, né? Lá. 13ª pergunta. O órgão municipal de trânsito tem competência para aplicar a penalidade de medida administrativa, penalidade e multa na infração de: letra A, usar indevidamente no veículo o aparelho de alarme. Letra B, parar o veículo na contramão de direção. Letra C, dirigir o veículo sem a carteira nacional de habilitação. Letra D, portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações do CONTRAN. Letra B, perfeito, letra B. Mas para quem tiver dificuldade para responder essa pergunta, é simples. Qual é o órgão municipal de trânsito aqui de Maceió, quem estiver assistindo no YouTube, aí do seu município? Normalmente a gente vê aqui em Maceió era SMTT, hoje é DMTT, lá em São Paulo é CET, né? As SMTT e CETs daí da vida dos municípios, normalmente eles atuam por quê? Pelo estacionamento ou parada. Você não vê a galera montando blitz para ver se você está dirigindo sem habilitação. Você não vê essa galera vistoriando o veículo, né? Você não vê essa galera verificando se as placas estão de acordo ou desacordo com as especificações de CONTRAN. Quem faz isso aí normalmente é o pessoal do BPTran, PRF, tá? Mas para o estacionamento no local proibido, você vê se eles não vão cair matando em cima, né? Principalmente aqui em Maceió, se for lá na parte baixa, né? Na parte alta é bagunça. Não estão nem aí para a parte alta. 14ª pergunta. O condutor no trânsito deve ter a percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo... Então, só para reler de novo. O condutor no trânsito deve ter uma percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo: letra A, decidida e agressiva. Letra B, cuidadosa e atenta. Letra C, cuidadosa e ligeira. Letra C, agressiva e rápida. Choveu letra B aí, muito bom. Cuidadosa e atenta, né? Cuidadosa e atenta. Próxima, 15ª pergunta. O condutor cederá a passagem ao realizar a mudança de faixa de circulação para quem? Letra A, pedestres e ciclistas. Letra B, sidecar. Letra C, ônibus. Ou letra D, caminhões. Quem acompanha os simulados aí que rola antes de aula, né? Ou no intervalo, já viu essa pergunta algumas vezes, né? E sabe que a gente vai dar preferência para quem? Para o pedestre, né? O pedestre não tem sempre a preferência, mas nesse caso sim. Velocidade compatível com a segurança é a que permite: letra A, frear rapidamente o veículo a todo momento,
sem se preocupar com os demais veículos? Letra B. Perceber antecipadamente os riscos e agir prontamente para evitá-los ou controlá-los? Letra C. Forçar o veículo à sua frente a sair para um dos lados da via? Letra D. Realizar ultrapassagens pela direita? Letra B, muito bom. Letra B, tá? Aqui não pode, também não pode, tá? Aqui também não pode, né? A gente tem, toda vez que vai reduzir a velocidade, tem que certificar-se que pode fazer isso com segurança, né? A não ser que haja um perigo iminente, óbvio. Você está medindo a distância para sinalizar um local de um acidente, mas existe uma curva antes de completar a medida necessária. Nesse caso, o procedimento correto é: letra A, parar a contagem e colocar o triângulo na curva. Letra B, continuar a contagem normalmente. Letra C, iniciar novamente a contagem a partir da curva. Ou letra D, colocar uma pessoa na curva fazendo gestos para alertar sobre o acidente. Guardem com carinho essa pergunta, a gente vai falar sobre ela na aula de amanhã, né? Amanhã a gente vai ter aula de primeiros socorros e eu irei comentar com vocês sobre ela amanhã, tá? Mas essa aqui é a letra C. Letra C, começa novamente a contagem a partir da curva, tá? Mas vocês vão entender amanhã na aula de primeiros socorros. Para prolongar a vida útil dos pneus, deve-se: letra A, acelerar rápido em cada saída. Letra B, calibrá-los a cada 5.000 km. Letra C, aquecê-los sempre antes de sair. Letra D, fazer o rodízio, alinhamento e balanceamento periodicamente. Muito bem, vocês estão experts em pneus, né? Vocês estão experts, né? Letra B, D de dado, perdão. Dentre os documentos de porte obrigatório do condutor de veículo, pode-se citar: letra A, seguro obrigatório de danos pessoais e a carteira nacional de habilitação. Letra B, imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, e o certificado de registro do veículo. Esse aqui a gente já descarta, né? Porque o certificado de registro do veículo fica em casa, né? Que é o recibo de compra e venda. CNH e certificado de registro de licenciamento do veículo, quando no momento da fiscalização não for possível ter acesso ao sistema informatizado. E letra D, imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, e a carteira de identidade. Letra C, muito bem. Letra C. Né? Lembrando que o guarda consegue acessar isso mesmo sem conexão, né? Então, se ele tiver num lugar sem internet nenhum, ele consegue ter acesso. E a gente também consegue acessar a nossa habilitação, né? Nossa CNH digital sem conexão. 20ª pergunta, vamos a ela. Em relação à circulação de pedestres, pode-se afirmar que: letra A, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Letra B, o pedestre sempre terá preferência de passagem em relação aos veículos. Letra C, é facultativa a passagem de pedestres em faixas próprias ou passarelas. Letra D, nas vias rurais sem acostamento, a passagem deverá ser feita em fila dupla e no mesmo sentido dos veículos. E agora, Letícia já botou aí, letra A, né? Letra C. Não, é obrigatório. É obrigatório, tem que ir para a faixa própria. Tá? Ela só é facultativa, preste atenção agora, tá? Se essa faixa de pedestre ela tiver distante maior que 50 metros. Mas se ela existir numa distância de até 50 metros, a gente é obrigado a ir à faixa ou passarela. Nesse caso aqui é letra A. E não é letra B, tá? Se você falou aí, o pedestre tem sempre a preferência. Não. Não tem sempre preferência. Por quê? Porque, por exemplo, semáforo vermelho para o pedestre, ele vai ter preferência? Não vai ter. Tá? 21ª. Existem muitas condições adversas de condutor. São condições física e mental, respectivamente. Vocês já estão aptos para responder essa pergunta, tá? Letra A, medo e dor. Letra B, fadiga e preocupação. Letra C, tristeza e sono. Letra D, inabilidade e dirigir com visão deficiente. Aqui é qual? Letra B, muito bom. Fadiga e preocupação. Fadiga, né? Cansaço físico. E mental, preocupação. Não é isso? Aula de hoje, né? Aula de hoje. Próxima.
Uma das regras fundamentais para fazer a sinalização do acidente é: letra A, não permitir que curiosos parem na via destinada ao tráfego. Letra B, não sinalizar com materiais encontrados nas imediações, tais como galhos de árvores e latas. Letra C, iniciar a sinalização após o acidente ser visível. Após o acidente ser visível? Aqui não, tá? O acidente ele tem que ser feito sempre antes, sinalizado, né? Antes de ele ser percebido. Então, sempre antes, não após ele ser notado, né? Letra D, sinalizar uma distância de até 3 metros. Até 3 metros, minha gente, só vou dar 3 passinhos. E eu vou dar 3 passos e sinalizar, é? Não é o que vocês veem o povo fazer, não. Lembra não daquele vídeo que a gente falou lá na aula, no segundo dia de direção defensiva? Ou foi no primeiro? Não, foi no primeiro dia de direção defensiva. Que o triângulo de segurança estava bem pertinho. Letra A aqui, ó. Não deixar que o povo fique parado na pista destinada ao tráfego de veículos. A gente vai falar disso amanhã, vocês vão ver, tá? Essa é uma situação perigosa, tá? Porque isso atrapalha a circulação dos veículos, atrasa o socorro chegar. Então não deixe não isso acontecer. Próxima. Essa aqui, normalmente vocês acertam, tá? Porque não precisa ter assistido a aula de primeiro socorro, não. Ao retirar o capacete de um motociclista acidentado, pode-se causar: letra A, menor possibilidade de complicações. Letra B, maior possibilidade de reabilitação. Letra C, lesão na coluna vertebral. Ou letra D, confusão mental intensa. Olha aí, letra C, muito bom. Chuva de letra C, né? 24ª pergunta. Segundo a legislação de trânsito brasileira, a ultrapassagem pela direita só é permitida quando? A gente viu isso, não foi? Uma exceção à regra que a gente vai poder ultrapassar pela direita. Quando que acontece isso? Letra A. O veículo a ser ultrapassado estiver estacionado na via por motivo mecânico? Não. Letra B. O veículo a ser ultrapassado for fazer um deslocamento lateral para a esquerda? Letra C. O veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando que fará uma manobra de deslocamento lateral para a direita? Ou letra D. O veículo a ser ultrapassado estiver muito lento na faixa da direita? Letra B, né? Letra B. Quando o veículo que segue a nossa frente indica propósito de conversão à esquerda. Isso dentro da cidade, tá? Fora da cidade ele não pode fazer isso, tá? Porque aí vai lá para aquela que vocês viram. O cara vai ter que ir lá para o acostamento, tá? 25ª pergunta. A substância diazina, que provoca a poluição do ar, é lançada no ar por veículos cujos motores são movidos a: letra A, álcool, letra B, gasolina, letra C, eletricidade ou letra D, óleo diesel. Óleo diesel, tá? A aula de meio ambiente de vocês é sexta-feira. Lá eu vou comentar com vocês, mas vocês têm na apostila lá na página 80, eu acho. Deixa eu ver. Os gases que são emitidos pelos veículos, tá? Página 80. Aí vocês vão ver lá, diazina, é a terceira substância. Tá lá. Substância tóxica emitida pelos veículos movidos a diesel. 26ª pergunta. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na emissão de poluentes e ruídos, será aplicada a medida administrativa de: letra A. A gente já vai eliminar essa, né? Pela dica que a gente passou, né? Já elimina essa. Porque não começa nem com R nem com T. Mas recolhimento do certificado de registro não é também, porque o veículo não vai ser definitivamente desmontado, ele só foi reprovado, né? Retenção do veículo ou remoção do veículo? Nesse caso é retenção do veículo. O veículo não pode rodar, não pode ficar circulando. O veículo só vai poder sair, né, depois que regularizar o veículo, certo? Não pode rodar. Infração grave, tá? Aula de meio ambiente também. Vocês vão ver lá na aula de meio ambiente. 27ª pergunta. Em um acidente envolvendo um motociclista, um cuidado importante a ser observado é... Vamos dica aqui pra gente responder rápido esse tipo de pergunta, tá?
Se tiver somente retirar capacete, retirar cuidadosamente o capacete, não leio nem o resto. Então, ó, descarto. Resta a letra A. Onde tiver não remover capacete, não mexer na vítima, vai nela. Tá certo? É a letra A. Próxima. A comunicação é muito importante dentro das relações interpessoais. No trânsito, a falta dela pode causar acidentes graves. Com base nessa informação, assinale a alternativa que não apresenta uma ferramenta de comunicação presente no trânsito. Letra A, som automotivo. Letra B, gestos. Letra C, sinais luminosos. Letra D, buzina. Som automotivo. Né? Ó, e aquele carrinho que não tem som automotivo, ele não vai conseguir se comunicar? É? Inclusive o meu deu galho, o meu som. Vou ter que comprar outro, tá? Pra botar no meu carrinho, meu sonzinho deu BO. Tem que comprar outro. Próxima. Um candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, durante o exame de direção veicular para a categoria A, derruba um cone de balizamento. Nessas condições ele será. O que é que vai acontecer na prova se você derrubar um cone? Você vai ser aprovado ou reprovado? Me digam aí. Aprovado ou reprovado? Reprovado, né? Só por isso eu já sei a resposta. Olha só. Aprovado, reprovado. Então é ela. Não é não? Entenderam? Olha aí. Torcer para que caia um 10 dessa para vocês no dia da prova, né? Dessa aqui. E a nossa última pergunta. A licença de aprendizagem para a prática de direção veicular na via pública será expedida ao candidato que... Cai essas perguntas? Cai. Né? Parece mentira, né, Magna? Mas cai. Letra A. Tenha 18 anos completos. Letra B. For aprovado nos exames de aptidão física, mental, primeiros socorros e sobre legislação de trânsito. Ou seja, foi aprovado nos exames da clínica e no exame teórico. Letra C. Esteja regularmente matriculado na autoescola. Letra D. Tenha prestado o exame prático em veículo particular. Essa aqui é a letra B. Letra B. A LADV vocês só vão ganhar quando? Quando vocês forem aprovados no exame teórico. Tá? Mas para você poder fazer o exame teórico, você vai ter que ser aprovado no exame da clínica, que é aptidão física e mental. Ele ainda poderia ter colocado aqui, quando for aprovado nos exames de aptidão física, mental, psicológico e... Aí porque ele bota aqui de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito, né, mãe? É o exame teórico, tá? Mas são os termos que estão no CTB, são os termos bonitinhos que se encontram no Código de Trânsito, tá certo? Olha só, nós gastamos aqui 30 minutos, exatos 30 minutos para fazer o nosso simulado. Na prova, vocês vão gastar menos que isso, tá? Vocês tendo 50 minutos para fazer a prova de vocês, vocês vão fazer gastando um tempo bem menor. A média da galera que faz a prova é em torno de 15 a 20 minutos, tá? Se você quer responder a prova assim um pouquinho mais rápido, tenha o hábito de leitura, tá certo? Vídeos ajudam. Pô, você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, ajuda demais. Mas é importante você ler também, tá certo? Então, leiam o material, porque exercita a leitura no dia da prova, já que lá no dia da prova não vai ter o agicial lendo a pergunta para vocês. São vocês que vão ler a pergunta, tá? Mas a pergunta é para vocês agora. Tem a 31ª agora. E aí, foi difícil? Vocês acham que a gente passou? Passar a gente passou, tenho certeza. Mas será que a gente acertou os 100%? E aí? Qual a opinião de vocês? Começou ontem, né? Começou ontem. Quem começou ontem tá, né? Achou tranquila? Mas será que a gente acertou os 100%? Será? Vamos ver, né? Vamos ver. A aprovação veio, só não sei se foi com 100%. 100%. No dia da prova de vocês, né? No dia da prova de vocês vai ter que ser 100%.
Quem estiver vendo o vídeo no YouTube depois, volta lá. Se teve alguma dúvida, pode pausar, printar a pergunta, se não ficou claro para vocês durante o simulado. Quem é aluno da autoescola tem o meu contato. Dá o print lá para mim, manda para mim. E aí eu tento auxiliar vocês. Beleza? Tá? Aí a gente tenta solucionar essas dúvidas. Tranquilo? Tá? Mas a tendência é que vocês vão melhorando, tá? Vamos fazendo simulados. E vocês que são da autoescola, alunos de a gente, quando vocês estiverem fazendo simulados de vocês também, pô, teve dúvida? Printa e manda para mim. Simples, tá? Printa e manda para nós outros, que nós outros iremos ajudá-los, tá?